Olá, caríssimos alunos do segundo ano do ensino médio, aí mais precisamente da turma 208. Eu sou Gilson com mais uma videoaula. Nessa oportunidade estaremos dando continuidade ao nosso estudo de probabilidade. Espero que vocês estejam muito bem e que tirem bastante proveito dessa videoaula. Vamos à nossa apostila. Então a apostila é aqui no item 13. Calculando probabilidade, esse é o conteúdo que nós vamos estudar agora. Aí nós temos um experimento aqui para poder investigar esse tema, calculando probabilidades. E aqui ele diz o seguinte, inicialmente: considerando o sorteio de um número natural de 1 a 10, qual é a probabilidade de esse número ser 7? Então olha o experimento aqui como é que se dá. O cara pegou 10 bolinhas, todas no mesmo formato, todas do mesmo tamanho, na mesma textura, e numerou essas bolinhas de 1 até 10. Então são 10 bolinhas. E aí vamos dizer que ele colocou essas bolinhas dentro de um saco e vai meter a mão, aí uma sacola escura, né? E ele vai meter a mão e tirar uma bolinha aleatoriamente. Aí a pergunta é essa: qual o resultado desse experimento? Então ele vai meter a mão dentro da sacola e vai tirar uma bolinha. Qual o provável número que ele vai tirar? Como as bolinhas têm a mesma textura, o mesmo tamanho, o mesmo modelo, não dá para prever qual que ele vai tirar, qual o número que ele vai tirar. Aí ele começa dizendo aqui, ó, nesse caso, nós temos um experimento aleatório. Por que aleatório? Porque pode dar qualquer resultado. Ele pode tirar qualquer número daí. E qual é o meu espaço amostral? O espaço amostral são todos os possíveis resultados. Então aqui espaço amostral, aqui ômega, né, que é essa ferradurazinha, vai ser o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer, no meu espaço amostral estão todos os possíveis resultados. Como é um experimento aleatório, ele meteu a mão numa sacola fechada e pegou uma bolinha aleatoriamente, ele só vai tirar uma. Mas quais são os possíveis resultados? Veja que não são os resultados, são os possíveis. Ele pode meter a mão e tirar a 1, pode ter tirado a 2, a 3, ou seja, ele pode ter tirado a 1, de 1 até a 10. Então aqui nós temos experimento aleatório e um evento simples. Qual é o evento? O número sorteado ser 7. Então esse é o evento, veja só, espaço amostral, todos os possíveis resultados, e o evento é o experimento certo, é o que eu quero, é o que me é favorável. Eu posso tirar qualquer número, mas se eu tirar o 7 é o que me é favorável. Porque ele está falando aqui, ó, a probabilidade desse número ser o 7. Então o único que me é favorável de todos os resultados é o 7. E aí ele coloca aqui, ó, A é igual a 7, quer dizer, o evento é igual a 7. Todos os elementos desse espaço amostral têm a mesma chance de ser sorteado. Ou seja, ômega é um espaço amostral equiprovável, quer dizer, todos têm a mesma possibilidade de sair. Equi é igual e provável, né? Então todos têm a mesma possibilidade de serem sorteados, todos os números. Como o 7 só aparece uma única vez no espaço amostral e esse tem 10 elementos, então aqui que está o segredo da coisa. Então, há uma chance em 10 de o número 7 ser sorteado. Então, qual a probabilidade? A probabilidade é essa aqui, ó, 1 para 10. Quer dizer, 10 são toda a quantidade de todos os possíveis resultados e só tem um que me é favorável, que é o 7, né? Então fica 1 para 10. Aqui embaixo, aqui no denominador, são todos os possíveis resultados, a quantidade de números que pode ser sorteado, e aqui em cima é a única que me é favorável. Aí aqui eu transformo isso numa porcentagem. A gente já viu isso anteriormente,
como transformar isso aqui numa porcentagem. Então aqui eu tenho o espaço amostral, quer dizer, todos os possíveis resultados que pode dar. Então o que me é favorável é se der o número 7. Então entre todos os resultados possíveis, o 7 é o que eu estou querendo. Como só tem o número 7 aqui, só aparece uma vez, só tem uma bolinha com o número 7, então vai ser 1 sobre quantos possíveis resultados? 10. Como eu transformo isso aqui em porcentagem? Porque a probabilidade ela é dada em porcentagem. Então eu vou dar um jeito de transformar o denominador em 100. Como é que vai ser isso? Vou multiplicar por 10. E aqui em cima também por 10. 1 vezes 10 dá 10. 10 vezes 10 dá 100. Agora que o denominador é 100, é só pegar o numerador e escrever como porcentagem. Quer dizer, se for feito esse experimento aqui, eu tenho 10% de chance de tirar o número 7. Quer dizer, tá as bolinhas aí dentro. Aí o cara diz, tu aposta em qual? Eu digo, eu aposto R$100 que eu tiro o número 7. Qual é a minha chance de ganhar? 10%. E aí ele continua aqui, assim, a probabilidade do número 7 ser sorteado é de 1 para 10, ou seja, de 10%. E qual a probabilidade de um número ser sorteado ser menor do que 5? Agora eu já estou explorando outros possíveis resultados. Agora a aposta é essa. Qual a probabilidade de o número ser menor do que 5? Então, qual a probabilidade de o número sorteado ser menor que 5? Nesse caso, aqui dentro do meu espaço amostral, quais são os resultados que me são favoráveis? Se der esses números aqui, ó, porque eles são menores do que 5. Então, nesse caso, o evento seria 1, 2, 3, 4, os números menores que 5. Aí eu quero calcular agora a probabilidade. Quantos números são? 1, 2, 3, 4. Então, 4 sobre todos os possíveis resultados. Agora eu transformo isso aqui em porcentagem. 4 vezes 10 dá 40. 10 vezes 10 dá 100. Então é 40% de chance de eu ser contemplado. E aí, como acontece isso aqui? Os números estão dentro de uma sacola. Aí eu aposto, olha, eu aposto R$100 que o número que tu vai tirar daí de dentro, ele é menor do que 5. Quer dizer, qualquer um desses números aqui me é favorável. Aí qual é a minha chance de ganhar esse jogo? Minha chance é de 40%. Retornando aqui para a nossa apostila, ele faz a conclusão desse experimento aí. Nesse caso, nós temos um espaço amostral, ômega, e o evento, qual é o evento? O evento é o que me é favorável, o número sorteado ser menor que 5. Dado por, quais são os resultados que me são favoráveis? 1, 2, 3, 4. Assim, há 4 chances em 10 de o número ser menor que 5, ou seja, 4 em 10. Aqui, ó, 4 sobre 10. Transformado em porcentagem, 40%. E aqui ele faz uma conclusão da coisa com algumas definições. Considere um evento A de um espaço amostral ômega finito, tem que ser limitado para eu poder fazer uma probabilidade. E equiprovável, quer dizer, os números têm a mesma chance de serem sorteados. A razão, o que é razão? Razão é fração, é divisão. A razão entre a quantidade dos elementos de A, quer dizer, a quantidade de resultados que me são favoráveis, e a quantidade de elementos de ômega, ou seja, a quantidade de todos os possíveis resultados, isso é chamado de probabilidade de A. Então, P de A. Então, quando eu quero calcular a probabilidade de um resultado, eu uso P. Aí, como eu faço o cálculo? P de A, quer dizer, a probabilidade de sair o evento A é o número de elementos de A dividido pelo número de elementos total do experimento. É o que nós fizemos aqui. Eu vou mostrar isso aqui no quadro. Então, nesse caso aqui, olha, eu posso dizer o seguinte: número de resultados prováveis, está aqui, ó, 10. Número
de resultados que me é favorável, aqui são 4. Então a divisão ficou o quê? Número de A dividido pelo número de todos os resultados prováveis. Depois, no final, a gente multiplica por 100, né? Então fica o número de A dividido pelo número de ômega. Aqui, lembrando que aqui em cima é só a quantidade de resultados que me é favorável. Aqui embaixo é a quantidade de todos os possíveis resultados. E com isso, eu consigo fazer o cálculo da minha probabilidade. Isso aqui é chamado P de A, né? E aí com isso eu tenho aqui, ó, P de A, quer dizer, a probabilidade de ocorrer o evento A vai ser igual número de elementos do conjunto A, que são os resultados possíveis que me são favoráveis, e aqui o número de todos os resultados. Aí ficou como? P de A é igual a N de A dividido por N de ômega. Então 4 sobre 10, aí aqui eu vou multiplicar por 10 para poder montar a porcentagem, 40, e aqui 100, quer dizer 40%. Só para lembrar aí, eu só posso escrever na porcentagem se o denominador for 100, por isso que eu multipliquei aqui por 10. E se eu multipliquei o de baixo, o de cima também tem que ser multiplicado. Explicando aqui essa parte da apostila, ele diz assim, ó, considere A um evento qualquer de certo espaço amostral ômega. Então, para os conjuntos vazio, quando é vazio? É quando você não tem nenhuma possibilidade de acontecer um evento que te é favorável. Por exemplo, imagine que aqui ainda no sorteio dessas bolinhas, tu dissesse assim, quando o cara meter a mão na sacola, tu diz, eu aposto R$100 que tu vai tirar uma bolinha maior que 12. Tem uma bolinha maior que 12 aqui? Não, então é um vazio. O resultado é vazio, não é, chamado de impossível. Quer dizer, é impossível ele tirar uma bolinha maior que 12. Aí diz, não, agora tu vai meter a mão na sacola aí e vai tirar uma bolinha igual a 11. Tem uma bolinha igual a 11? Não, então também é impossível. É isso que ele está dizendo. Quando é impossível, eu vou representar como esse conjunto? É de vazio. Então, nesse caso, se o evento for uma bolinha igual a 12, A é igual a vazio. É isso que ele está dizendo aqui para mim. Ó. Considere A um evento qualquer de espaço amostral ômega para os conjuntos. Vazio, que é quando não tem resultado favorável. A, que é um evento que me é favorável. E ômega, que é o conjunto completo, né? O conjunto de todos os resultados possíveis. Aí ele diz aqui, ó, olha, nesse caso, esse sinal que ele está utilizando aqui, ele funciona tipo maior e menor. Aonde a boca está aberta é um conjunto maior. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, que o vazio está dentro do conjunto A e o conjunto A está dentro do conjunto ômega. Ou seja, o número de elementos do conjunto A, tá aqui, o que é o elemento do conjunto A? Resultado que me é favorável. Tem que ser maior ou igual ao vazio e tem que ser menor ou igual o número de elementos do conjunto de todos os possíveis resultados. Aí tá, ele vai montar uma fórmula aqui. Aí ele diz, olha, portanto a probabilidade de um evento ocorrer, ela vai de 0 até 1. Onde 0 é quando o evento é impossível e 1 quando é evento cheio, quando é total. E isso ele está explicando mais aqui abaixo. Para todo evento A, nós temos probabilidade de o evento ocorrer. Ela vai variar de 0, quer dizer, maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Ou 0% e 100%. Eu vou mostrar isso aqui na prática aqui para evidenciar isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui espaço amostral e eu tenho um evento. Eu vou fazer um evento aqui. O evento A ser um número igual a 11. Tá aí, ó. Aí eu pergunto, nesse meu experimento aqui, qual a probabilidade de dar o número 11, que é o meu evento? Então eu posso dizer o seguinte, ó, o evento seria o número 11. Tem possibilidade de dar o número 11? Não.
Então, nesse caso aqui, o evento seria vazio. Então, o número de elementos do conjunto A é 0. E qual a probabilidade aqui? Então, P de A vai ser igual a 0 dividido por quantidade de elementos aqui, ó. 0 dividido por 10, que é igual a 0%. Viu? É o que ele me disse lá, olha, a quantidade é de 0%. O número de elementos de A, nesse caso, ele está sendo igual a 0. E ele disse que esse número de elementos de A ele tem que variar entre 0 e 100%, né? Nesse caso aqui é 0%. Agora eu tenho o B, que é a probabilidade de o número sorteado ser par. Então, quantos números pares eu tenho? Eu tenho que ver quais que me são favoráveis, né? O resultado me são favoráveis. 1, 2, 3, 4, 5. Então é o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Esses são os resultados que me são favoráveis. Aí o número de B é igual a 1, 2, 3, 4, 5. É igual a 5. Então, perceberam? O número de B nesse caso, ele está sendo maior ou igual a 0 e ele está sendo menor ou igual a 10. Olha aí. Sempre o número de elementos do conjunto que me é favorável, aqui do meu evento, ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Ele tem que estar dentro dessa quantidade aqui. Então, nesse caso, qual a probabilidade? Então, seria a probabilidade de dar o evento B vai ser igual ao número de B dividido pelo número de ômega. O número de B é 5, o número de ômega 10. Multiplicando por 10 para poder escrever em porcentagem, vai ficar em 50%. Então, quer dizer, se o cara for meter a mão lá na sacola e dizer, e aí, qual número vai dar? Eu digo, eu aposto R$100 que esse número é par. Então, eu tenho 5 resultados que me são favoráveis. Ou seja, eu tenho 50% de chance de ganhar. Agora veja só, 50% de chance de ganhar e 50% de perder. Então, aqui é pau a pau, né? Meio a meio. A minha chance de ganhar, elas são iguais à minha chance de perder. Ele diz, olha, essa chance de você ser contemplado, ela vai de 0 até 100%. Aí aqui, ó, se A é um evento impossível, ou seja, não pode ocorrer, eu falo que o P de A é igual a 0, é igual aquele que eu fiz do número 11. E nesse caso seria de 0%, né? Agora, se A é um evento certo, ou seja, eu disse assim, ó, ainda nesse experimento aí, qual a probabilidade de o número sorteado ser o número que está de 1 a 10? Qualquer número que ele tirar aí, está valendo para mim. Então é um evento certo, quer dizer, 100% de chance de ganhar. É por isso que ele está falando que é 1. Então esse número ele vai variar de 0 até 1, ou de 0 a 100%. Podemos ainda calcular a probabilidade de o evento não ocorrer. Ah, isso aqui é interessante. Ó. Então imagine só. Para isso, considere um espaço amostral dos números de 1 a 10, o mesmo espaço amostral que a gente estava vendo anteriormente. E o evento A. E qual é o evento A? É a ocorrência de um número maior que 7. Então aqui eu tenho o conjunto espaço amostral, todos os possíveis resultados. Como sorteio esse número de 1 a 10, então está aqui de 1 a 10. E o que me é favorável? Ele diz assim, ó, o número sorteado ser um número maior que 7. Então pode ser o 8, o 9 e o 10. Esses são resultados que me são favoráveis. Se A com barrinha, olha aqui, ó, é o conjunto formado pelos elementos de ômega que não pertence ao conjunto A. Agora já entra aqui uma nova notação, quer dizer, o que eu vou chamar de A com essa barrinha aqui em cima, com esse tracinho em cima? São todos os resultados que não me são favoráveis. Ou seja, todos os resultados possíveis, menos o resultado que me é favorável. Então nós dizemos que A, olha como é que a gente chama aqui, A é complementar do conjunto de A em relação a D. Complicado? Ou seja, esse A com barrinha
ele me dá a quantidade de elementos que falta para o conjunto A ser completo. Olha um exemplo melhor aqui, ó. A com barrinha, A complementar, vai ser igual ômega menos o conjunto que me é favorável. Então eu vou pegar o conjunto, os resultados, e vou tirar o que me é favorável, que está aqui, ó, e o que sobrar é o A com barrinha. E o que é o A com barrinha? São todos os possíveis resultados que não me são favoráveis. Olha aqui nesse exemplo. Probabilidade de ser sorteado um número maior que 8. Então vamos ver. Qual é o conjunto A? É o que me é favorável. Número maior que 8, então vai ser daqui para cá. É o 9 e o 10. Calculando a probabilidade de dar o 10, ele vai ficar número de A dividido pelo número de ômega, vai ser igual ao número de A é 2, número de ômega 10, multiplicando aqui por 10, vai ser 20%. Então quer dizer, nesse evento aqui, nesse experimento, a probabilidade de eu ser sorteado, se eu apostar que o resultado vai ser um número maior que 8, é de 20%. E qual é a probabilidade de eu perder? Aí eu vou calcular já o A barrinha. É aqui, ó. Então a probabilidade de eu perder, quando é que eu ganho? Se der um número maior que 8. Quando é que eu perco? Quer dizer, quando que os resultados não me são favoráveis. Aí ele fica assim. Olha aí. Eu vou pegar o conjunto, todos os resultados, vou tirar o que me é favorável. Então quais são os elementos aqui? Tiro o que me é favorável e o resto que ficar. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esses são os resultados que não me são favoráveis. E agora como é que eu calculo a probabilidade de eu não ganhar, ou seja, a probabilidade de um resultado que não me é favorável? P, eu não posso esquecer a barrinha, vai ser igual número de A com a barrinha dividido pelo número de ômega. Número de A com a barrinha, quer dizer, os resultados que não me são favoráveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 resultados que não são favoráveis, dividido pelo total. Então aqui vai dar 80%. 80%, quer dizer, se eu tenho 20% de chance de ganhar, eu tenho 80% de chance de perder. Aí o que a probabilidade ela te proporciona? É tu poder fazer uma análise e tomar uma decisão. Quer dizer, eu jogo, eu aposto nisso, já que eu só tenho 20% de chance de ganhar e a minha chance de eu perder é 80%, eu posso fazer essa aposta, dizer que o cara vai meter a mão na sacola e vai tirar uma bolinha com os números maiores que 8, com um número maior que 8. Eu tenho 20% de chance de ganhar e 80% de chance de perder. Como a matemática ela sempre encontra um atalho para ser mais rápido, que não é diferente. Veja, primeiro eu calculei a probabilidade de A. A gente viu que nesse caso aqui deu 20%. Então 20% de chance de eu ser contemplado. Agora como é que eu calculo a probabilidade de não ocorrer esse evento? Eu vou pegar 1 menos a probabilidade de ocorrer o evento. Tá aí, ó, eu não preciso sair contando os elementos. Ó. Se eu já tenho a probabilidade de ocorrer o evento A, você vai fazer, para calcular a probabilidade de não ocorrer esse evento, fazer 1 menos probabilidade de A. Então vai ficar P de barra de A, vai ser 1 menos, probabilidade aqui é 20%. Né? Então P de A com a barrinha vai ser 1 menos 20%, é 20 sobre 100. Posso cancelar aqui e aqui. Aí aqui nesse caso eu tenho uma fração com denominador diferente. Então aqui o MC é 10. 10 dividido por 1 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. 10 menos 2 dá 8. 8 sobre 10. Multiplicando por 10, que vai dar 80%. Então é essa fórmula aqui que nós vamos utilizar. Ó.
probabilidade de não ocorrer o evento A é igual a 1 menos a probabilidade de ocorrer o evento. Bom, e a gente passa aqui para as atividades resolvidas, que é o item 14 aqui da nossa apostila, e a gente passa para R4, que é uma atividade, uma questão que caiu no Enem. E ele diz assim, ó, Rafael mora no centro de uma cidade. Então Rafael ele mora no centro, ou seja, ele mora aqui no mapa já mostrando, né, no gráfico. E ele decidiu se mudar por recomendações médicas. Então ele pode se mudar para onde? Ele pode se mudar para a região rural, para a região comercial, para a residencial urbana ou então para a residencial suburbana. Aí vamos lá, ele é um programa de saúde, então vamos ver a recomendação médica. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Tais temperaturas são representadas no gráfico. Então veja só, ele quer se mudar, ele mora aqui no centro, aqui ó, ele mora no centro. O centro tem uma temperatura de acima de 33 graus, né? Tá aqui ó. E ele tem que se mudar, ele pode ir para um desses locais aqui. Ele pode ir para o centro pro comercial, ele pode se mudar para o rural, ele pode se mudar para a região residencial urbana ou então para a região residencial suburbana. E tem uma recomendação. Bom, ele pode se mudar para qualquer uma dessas. Então, meu espaço amostral já vai ser esse aqui, ó, rural, comercial, residencial urbano e residencial suburbano. Esses são os possíveis locais que ele vai morar, mas eu tenho que procurar pela recomendação médica qual é o favorável. E ele diz aqui, ó, temperatura tem que ser inferior a 31 graus. Então, quais são as que me são favoráveis? Rural está com menos de 30, essa aqui é uma. Comercial, vamos olhar comercial. Olha, comercial, se você olhar aqui, ela passou de 30, então essa aqui, de jeito nenhum. O centro é de onde ele está saindo. E a residencial urbana? Residencial urbana é menor que 30, que 31, então essa aqui é uma possibilidade. E a residencial suburbana menor que 30, então é outra possibilidade. Quer dizer, das 4 possibilidades de local para morar, só tem 3 que são favoráveis. Vamos ver como isso fica. Bom, analisando o mapa, nós constatamos o seguinte. Do centro ele já saiu, então não tem a possibilidade dele mudar para o centro porque ele já morava lá. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades de locais para ele morar. Então o número do meu espaço amostral, ou seja, de ômega é 4. E quais são as que me são favoráveis? Rural é menor que 30, então essa aqui é uma. A comercial ela é maior que 31. A recomendação é que seja menor que 31. Essa aqui é menor que 31 e essa aqui é menor que 31. Quer dizer, só tem 3 lugares que são favoráveis para ele. E aí como é que eu monto a probabilidade? A probabilidade de ocorrer o evento A é de 3 para 4. Aqui eu vou multiplicar por 25 para poder dar 100, né? 3 vezes 25, 75. 4 vezes 25, 100, então 75%. Mas o que ele está querendo? Ele quer só a razão. Então é 3 por 4. 4 são todos os possíveis lugares que ele pode se mudar e 3 são os únicos lugares favoráveis para ele. Esse aqui ele não pode porque é maior que 31. E a recomendação médica é que seja menor que 31. Rural menor que 30, residencial urbano menor que 31, residencial suburbano menor que 30. Então ficou 3 favoráveis e o resultado de quantidade de possíveis resultados, 4. Então 3 por 4. Eu fui mais à frente, transformei já em porcentagem. E a explicação que ele nos dá está aqui, ele diz assim, ó, resolução. Entre as 4 regiões que ele pode escolher, a rural, residencial urbana e a residencial suburbana são adequadas, quer dizer, tem 3 adequadas, pois de acordo com o gráfico a temperatura de ilha do calor dessas regiões é inferior a 31 graus Celsius. Logo a probabilidade de ocorrer evento A é de
Aqui, ó, número de casos favoráveis e possíveis. Então é 3 por 4. Se eu fosse transformar em porcentagem, ia ficar 75%, como nós acabamos de ver ali. Outra atividade resolvida é a R5. Ele diz assim, ó, Marcela investigou a preferência de seus colegas de classe em relação aos gêneros musicais. São 3 gêneros, olha, MPB, rock e axé. Quantas pessoas ela entrevistou? 38. Aí obteve o seguinte resultado na pesquisa dela. 18 gostam de MPB, 19 gostam de rock, 14 gostam de axé, 7 dos que ela entrevistou gostam de MPB e rock. Olha, já gostam dos 2 gêneros. 5 gostam de rock e axé. 3 gostam de MPB e axé. E 2 desses aí, 2 dos 38, gostam dos 3 gêneros. Aí a pergunta dela é assim, ó, ao sortear um desses entrevistados, qual é a probabilidade que ele goste somente, olha, que ele goste somente de axé? Vejam que ele usou aqui, esse tipo de problema, ele é mais solúvel utilizando o diagrama de Venn. Vamos fazer isso aqui no quadro. Então, quantos gêneros musicais eu tenho? São 3, ó, MPB, rock e axé. Por isso eu vou usar 3 balões. Aí, ó, diagrama de Venn. Professor, e por que eles estão um sobre o outro? Porque veja só, eu vou chamar esse aqui de MPB, esse aqui de rock e esse conjunto aqui de axé. Perceberam? Tem gente que gosta dos 3, ó, MPB, rock e axé. Então ele vai estar aqui? Não, porque aqui esse pedaço é só de axé. Ele está dizendo que ele gosta dos 3. Ele vai estar aqui? Não, porque esse pedaço é de rock e axé. Por isso que eu estou colocando logo, cruzando assim, para fazer a previsão. Então, por exemplo, quem gosta só de axé vai ficar aqui. Quem gosta só de rock vai ficar aqui. Quem gosta de rock e MPB, rock e MPB, ele vai estar por aqui, ó. Ok? E como é que eu distribuo esses números aqui, sendo que são 38 entrevistados? Aí tem um macete aqui, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer é preencher a quantidade dos 3. Quantos gostam de MPB, de rock e axé? 2. Quer dizer, 2 dos entrevistados gostam dos 3 estilos. Então ele vai estar na intersecção dos 3. Olha, aqui, aqui e aqui, ó. Olha onde é a intersecção dos 3. Bora ver. Esses 2 gostam de rock, gostam de MPB e gostam de axé. Quer dizer, o espaço dentro desse conjunto, dos conjuntos que está nos 3, é esse aqui, ó. Então ele gosta dos 3. Pronto, tá aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade dos que gostam de 2 estilos. Por exemplo, quem gosta de MPB e axé? São 3. MPB e axé. Olha aí. Quem gosta dos 2 estilos, MPB e axé, ele vai estar aqui, ó, nessa região. Como nessa região eu já tenho 2, e são 3, só falta 1. Aí, então eu posso dizer que 3 gostam de axé e de MPB. Ok? Aí agora eu vou para quem gosta de rock e axé. São 5. Rock e axé é nesse conjunto aqui, ó, nesse olho aqui, nessa intersecção. Então aqui são 5. Como eu já tenho 2, então falta só 3. Aí eu posso dizer, olha, 5 gostam de rock e de axé, porque eles estão nos 2 conjuntos ao mesmo tempo. Veja, 5 está no conjunto de rock e está no conjunto de axé. Então ele gosta dos 2 estilos ao mesmo tempo. 7 gostam de MPB e rock. Então vamos lá. MPB e rock. Aqui, ó.
Então é essa intersecção aqui, ó, MPB e rock. Veja que são 7, mas aqui dentro eu já tenho 2, então falta só mais 5. Aí, ó. Agora eu vou para quantos gostam de axé? 14. Axé, mas veja que ele não está dizendo gosta só de axé. O cara gosta de axé, não quer dizer que ele não gosta de outros estilos. Então quem gosta de axé está nesse conjunto aqui, ó, conjunto de axé. Quantos eu já tenho aqui? 3, 6. Então está faltando só 8. Tá aí, ó. Então 14 gosta de axé. Bora ver se dá certo. Aqui 6 com 8, 14. 14 gosta de axé. 19 gostam de rock. Vai estar aqui, ó. Rock é esse conjunto. Quantos já tem aqui dentro? Aqui tem 5, 7, 10. Como são 19, falta só 9. E MPB? Quantos gostam de MPB? 18. Aqui eu já tenho 8. MPB eu já tenho 8, então falta só mais 10. Aí o que eu posso interpretar aqui? Ó? 9 gostam só de rock. 8 gostam só de axé. 10 gostam só de MPB. Ok? E quem gosta de MPB e de outros estilos? São todos que estão aqui, ó. Esses aqui, melhor dizendo, né? Porque esse aqui gosta só de MPB. Agora vamos voltar lá. Ele diz assim, qual a probabilidade de um desses entrevistados aqui gostar somente de axé? Aqui, ó. Quem gosta só de axé está nesse diagrama aqui, ó. Então são 8 que gostam somente de axé. Quantos entrevistados? 38. Então é 8 sobre 38. Então 8 gostam só de axé. Como a quantidade de entrevistados é 38, então vai ficar 8 sobre 38. Agora vamos fazer a probabilidade disso aqui. Então vai ficar probabilidade de A vai ser número de A, até o termo está bem semelhante, A e axé, né? Dividido pelo número de espaço amostral. Espaço amostral são todos os resultados possíveis, né? São 38, né? Porque são 38 entrevistados. Então P de A vai ser número de A, 8. Número de todos os resultados, 38. Agora eu vou transformar isso aqui em porcentagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir primeiro por 2. Aqui vai dar 4 e aqui 19. Então eu vou fazer assim, eu vou multiplicar isso aqui por 100 e esse aqui por 100. Aí vai ficar 400 sobre 19,00. Bom, agora eu vou simplificar. Vou dividir aqui por 19 e aqui por 19. Então fica 400 dividido por 19. Eu vou pegar aqui 40 dividido por 19. Qual é o número que eu multiplico? É o 2. 2 vezes 19 dá 38. Então 2 por 40. 20 dividido por 19 dá 1. 1 vezes 19 sobra 1. 1 não dá dividir, então vírgula aqui, 0 aqui. Mas 10 também não dá, então 0 aqui, 0 aqui. 100 dividido por 19 dá 5. 5 vezes 19, 5 vezes 9, 45. 1 vezes 5, 5. 1, 4, 9. Sobrou 5. Eu vou usar só duas casas decimais aqui, então 21,05%. Então, daqueles 38 entrevistados, a chance de tirar um nome ou escolher uma pessoa que só gosta de axé é de 21,05%. Vamos passar para o item 15 da nossa apostila. E ele contempla o seguinte assunto: probabilidade da união de dois eventos. Veja só, o que é unir dois eventos? O evento A e o evento B. Então você junta esses dois eventos e calcula a probabilidade. Aí ele explora da seguinte forma: sendo A e B eventos do mesmo espaço amostral, então é o mesmo espaço amostral e eu tenho dois eventos, A e B. A pergunta é essa: como podemos calcular a probabilidade de ocorrer ao menos um desses eventos? Para responder a essa pergunta, nós vamos considerar o lançamento de um dado comum e os eventos A. Qual é o evento A? O número obtido ser múltiplo de 2. E o evento B, o número obtido ser múltiplo de 3. Então eu tenho dois eventos aí com lançamento de dados. Primeiro, são duas exigências, né? Pode-se dizer assim. O evento A, tirar um número múltiplo de 2, e o evento B, tirar um número múltiplo de 3. E aqui a gente tem as anotações. Olha a primeira anotação que ele diz aqui, ó. Primeiro, espaço amostral
são todos os possíveis resultados do dado. Como o dado tem 6 faces numeradas, esse espaço amostral vai de 1 até 6. O número de possibilidade de todos os resultados é 6. Em 6 faces pode dar qualquer um desses 6 números. Aí eu vou para o evento A. O evento A, ele diz que tem que ser múltiplo de 2. Então o 2, o 4 e o 6. O que é um múltiplo de 2? É um número que pode ser dividido por 2. Então o 2, 4 e o 6. Nesse caso, o número de elementos do evento A, 3 elementos, quer dizer, tem 3 números no dado que são múltiplo de 2. É o 2, o 4 e o 6. Qual é o evento B? Múltiplo de 3. Veja, no dado, quais são os números que podem ser divisíveis por 3? O 3 e o 6. Então, nesse caso, o número de elementos do evento B é 2, porque só tem 2 números que são divisíveis por 3. Aí ele colocou isso aqui no diagrama de Venn. Olha só, aqui essa parte maior é o ômega, né? Ela representa todos os possíveis resultados. Agora, olha como é que ele está fazendo isso aqui. Ó. Como é evento A e evento B, ele começou distribuindo os elementos da seguinte forma. Quais são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo? É só olhar aqui, ó. É o 6. A intersecção 6. Então é o que vai ficar aqui, né, na parte da intersecção. Porque tanto é elemento do conjunto A como é elemento do conjunto B. Aí o resto ele distribuiu. No conjunto A agora falta só o 2 e o 4. Tá aqui, ó. 2 e o 4. E no conjunto B, como ele já colocou o 6, está faltando só o 3. Tá aqui, ó. Quem não vai ficar em nenhum desses conjuntos? O 1 e o 5. Que não me interessa esse resultado de 1 e de 5, que são me favoráveis que estão aqui. Agora perceberam, eu tenho 2 eventos. Então dá para eu calcular a união e a intersecção desses 2 eventos. Primeiro eu vou calcular a intersecção desses 2 eventos, ou seja, o elemento que está na intersecção. Está aqui, ó. É só o 6. Intersecção do evento A com o evento B é o 6. Então o número 6 satisfaz simultaneamente os eventos A e B. Então, o que a intersecção exprime para mim? O que ela passa para mim? É que o elemento que está na intersecção, ele satisfaz simultaneamente os 2 eventos. E o que é a união? A união é eu juntar todos os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então ficou como? 2, 3, 4, 6. Os elementos 2, 3, 4 e 6 satisfazem o evento A ou o evento B. Perceberam a diferença? Quando se fala em evento A e evento B, a gente está usando a intersecção, aqui, ó, porque é simultaneamente A e B. Se você fala ou um ou então o outro, aí você já está se referindo à união, um ou outro. Então, ele está dizendo aqui que 2, 3, 4 e 6 satisfaz o evento A ou então o evento B. Por exemplo, o 2 ele satisfaz somente o evento A, porque ele não é múltiplo de 3. Já o 3 ele satisfaz somente o evento B. E o 4 ele satisfaz somente o evento A. E o 6 satisfaz os dois. Perceberam? É que satisfaz um ou o outro. Então A inter B é 6, A união B, 2, 4, 6. Continuando. Agora, baseado nesses dados aqui, eu posso calcular P de A, quer dizer, a probabilidade de ocorrer o evento A, probabilidade de ocorrer o evento B. E a probabilidade de ocorrer os 2 eventos simultaneamente. E também a probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B. Então é só a gente pegar aqui, primeiro, qual a probabilidade de ocorrer o evento A? Aí eu vou lá no conjunto A. Conjunto A tem quantos elementos? Está aqui, ó, o número de A, 3. Então vai ficar 3 dividido por 6. Qual a probabilidade de ocorrer o evento B? Aí eu vou lá no conjunto B. O número de elementos do conjunto B, 2. Então vai ficar 2 sobre ômega, que é 6. Então 2 sobre 6. Agora eu já vou pegar a probabilidade de ocorrer o evento A e o evento B simultaneamente. Então o número de A intersecção B dividido pelo número de todas as possibilidades. Então na intersecção eu só tenho um. Aqui, ó.
probabilidade de ocorrer o evento A e o evento B. Então só tem um. Aqui, 1 sobre o total que é 6. Já na união, probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B são 4. Então vai ficar 4 sobre 6. Aqui, ó. E a gente continua aqui a leitura da apostila. Portanto, em um lançamento, a probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B, quer dizer, a união que ele está querendo, é de 4 sobre 6. Aqui, ó. Então, quando ele está se referindo a um evento ou outro evento, ele está chamando de união. Aí eu só peguei 4 dividido por 6 e multipliquei por 100. Então, olha só uma coisa interessante. Veja que o tema do assunto, do conteúdo, é esse aqui, ó. É a probabilidade de ocorrer um evento ou outro evento, a união de dois eventos, né? Agora, olha só. Se eu pego a P de A mais a P de B e eu subtraio da intersecção, quer dizer, a P da inter, veja quanto vai dar. P de A, 3. P de B, 2. E a intersecção? 1. Então ficou 3 mais 2, 5. 5 menos 1, 4. Se eu somar a probabilidade de A mais a probabilidade de B e tirar e subtrair a probabilidade da intersecção, eu acho a probabilidade da união. Não é isso que a gente está querendo? Aí daí a gente já consegue ter uma fórmula. E a fórmula é essa aqui, ó. Probabilidade da união de dois eventos é igual a probabilidade de ocorrer um evento mais a probabilidade de ocorrer o outro evento dentro do mesmo espaço amostral menos a probabilidade de ocorrer a intersecção. É essa fórmula aqui que nós vamos usar para calcular a probabilidade da união de dois eventos. E passando aqui na nossa apostila, veja que ele faz a mesma conclusão que nós fizemos ali. Ele começa dizendo aqui para mim, ó, a probabilidade de ocorrer um evento A ou o evento B, quer dizer, se ele está dizendo A ou B, então ele está falando a união desses dois eventos, é igual a probabilidade de ocorrer o evento A mais a probabilidade de ocorrer o evento B, menos a probabilidade de ocorrer a intersecção de A e B. E aí eu destaco a fórmula que nós deduzimos agora há pouco no quadro. Aí ele diz o seguinte, se por acaso a intersecção, quer dizer, não existir elemento na intersecção das duas probabilidades de evento A e evento B, aí a fórmula fica só o quê? Probabilidade da união é a soma de probabilidade de A com probabilidade de B. Nesse caso a intersecção está vazia, né? E a gente passa agora para a atividade resolvida. R7, ele diz assim, ó, em uma pesquisa realizada com 400 jovens, então eu já tenho meu espaço amostral aqui de 400. Jovens têm de 15 a 20 anos, verificou-se que 200 estudam e 180 trabalham. Sendo que entre esses jovens, 130 estudam e trabalham. Aí a pergunta é essa, qual é a probabilidade de que um dos jovens da pesquisa, escolhido aleatoriamente, estude ou trabalhe? Aí eu já chamo a atenção aqui para o ou. Se é ou, é união. Então vamos resolver isso aqui no quadro, para a gente explicar os detalhes. Se 400 jovens foram entrevistados, então o meu espaço amostral eu já tenho que é de 400. 400 jovens entre 15 e 20 anos. Essa questão da idade é irrelevante. Então ele diz o seguinte, 200 desses daí, eles estudam. Veja só, quando ele fala que 200 estudam, não quer dizer que também não trabalham, mas ele só ressaltou que estudam. 180 trabalham. O que mais que ele disse? Ainda desses 400, 130, eles tanto estudam como trabalham. Aí a pergunta dele é, se tirar por acaso um desses jovens, um nome sorteado desse aleatoriamente, qual é a probabilidade que esse sorteado estude ou trabalhe? Então a probabilidade que estude ou trabalhe.
Pessoal, esse ou aqui, como eu disse, ele já está me falando que é a união. Então veja só, como são dois eventos aqui, estudar e trabalhar, esse aqui eu vou chamar de evento A e esse aqui eu vou chamar de evento T. Então olha como ficaria no meu diagrama de Venn. Evento A e evento T. Primeiro eu vou pegar os que estudam e trabalham. Tá aqui, ó, com 130. Pronto. Quantos só estudam? 200. Quantos estudam, né? 200. Mas só que no estudo eu já tenho 130, então falta só 70. 70 com 130, 200, que é o número do que estuda. Quantos trabalham? 180. Mas eu já tenho 130, então falta só 50 que trabalham. Aí eu já tenho o número de E, que são 200 que estudam, o número dos que trabalham, que são 180, e eu tenho também o número do que estudam e trabalham. Tanto estão no conjunto E, como estão no conjunto T. Estudam e trabalham, que são 130. Aí ele quer saber qual a probabilidade de que estuda ou trabalha. É a probabilidade que ele quer saber. Então vai ficar assim, ó. P estuda ou trabalha vai ser igual a P de E mais P de T menos P da intersecção. Aí veja que aqui, como solução, ele fez da mesma forma. Ele chamou E de estuda e T de trabalho, que é o evento estuda e trabalha. Aí, P de E, 200 sobre 400, porque 200 estudam. Né? P de T, 180 trabalho, então 180 sobre 400. Aqui é a probabilidade. A intersecção, ou seja, que estuda e trabalha, é de 130 sobre 400, porque é o número total de eventos. A união é igual a P de E mais P de T menos P da intersecção. E aí deu 62,5%. E aqui ele está mostrando tudo isso no diagrama de Venn, como nós preenchemos ainda agora há pouco. Item 17 da nossa apostila, probabilidade condicional. Pessoal, veja só, condicional, ele já cria uma dependência. Quer dizer, aconteceu um evento, sendo que já aconteceu o outro. Então são dois eventos. Primeiro ocorre um e o outro ocorre se esse primeiro acontecer. Não sei se deu para vocês entenderem. Tipo, você diz assim, você vai entregar o trabalho de matemática hoje? Aí o cara fala assim, se eu for para a escola, eu vou entregar. Quer dizer, a entrega do trabalho está condicionada ao cara ir para a escola. Então é um evento dependendo do outro. Isso é probabilidade condicional. Aí tem um exemplo aqui para a gente explorar isso. Ele diz assim, em uma pesquisa com 210 alunos, constatou-se que 91 praticam esporte coletivo, ele chamou de A. 86 praticam esportes individuais, que foi chamado de B. E 31 praticam dois tipos de esportes. E 64 não praticam nenhum tipo de esporte. Então vamos representar isso aqui no diagrama de Venn. Já tem aqui do lado, mas eu vou fazer no quadro para eu explicando passo a passo. Espaço amostral aqui é 210. Quantos praticam esporte coletivo, que ele chamou de A? São 91. Então esse aqui é o coletivo, só para a gente não se perder. Quantos praticam esporte individual, que ele chamou de B? 86. Então esse aqui é individual. O que mais que ele tem? 31 pratica os dois tipos, então A inter B, 31, são os dois tipos. E 64, nenhum. O diagrama de Venn, isso aqui vai ficar assim. Aqui esse quadro maior é meu espaço amostral. E aqui dentro do espaço amostral tem os dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Aí de novo, para eu poder preencher esse diagrama de Venn, eu vou começar pelos que praticam os dois esportes, que são 31. Aqui vai ficar no meio. Aí, quantos praticam individual? São 86. Como eu já tenho 31, falta 55. Esporte coletivo são 91. Como eu já tenho 31, falta só 60. E não pratica nenhum esporte, 64 é o que vai ficar aqui fora. Aí ele começa a explorar aqui, ó, analisando as três situações, nós podemos fazer o seguinte, agora sorteando, veja só, o primeiro evento aqui,
sorteando um desses alunos, qual é a probabilidade de ele praticar os dois esportes, os dois tipos de esporte? Os dois. Ele está falando um ou o outro não, ele está falando que é praticar os dois. Então veja só, praticar os dois. P de A inter B. Aí, é o número de A inter B dividido pelo número do espaço amostrado. Então vai ficar A inter B são 31 sobre o espaço amostrado que é 210. Okay? Então a primeira situação que ele está explorando é que a probabilidade de no sorteio sair um pratica esporte coletivo e individual ao mesmo tempo, que atende os dois, é 31 sobre a quantidade total. Então isso é 31 sobre 210. Segundo agora. Então aqui só fazendo uma conclusão aqui em cima, ele diz assim, ó, nessa situação, o espaço amostral ômega são todos os alunos entrevistados. Isso que nós colocamos ali, por isso que ele vai ficar 31 sobre 210. Agora eu tenho uma segunda situação aqui, que ele vai fazer análise também. Sorteando um aluno que pratica esporte coletivo A, olha só, eu já tenho a certeza que ele pratica esporte coletivo A. Aí eu pergunto, o meu número amostral é 210? Não, porque eu já estou dizendo, sorteando um aluno que pratica esportes coletivo A. Então já aconteceu um evento, já tô, como é que se diz? Já sei que ele pratica só esporte A. Aí a pergunta é essa, qual é a probabilidade dele praticar também esporte individual B? Veja que ele está dizendo, nesse caso, ele está dizendo que o aluno pratica esporte coletivo A. O número do espaço amostral vai ser o número de A. Por quê, professor? Porque ele já está me dando a certeza que ele pratica esporte coletivo A. Aí ele pergunta assim, e qual a probabilidade dele também praticar esporte coletivo B? Bom, se é praticado A e praticado B, aí já é intersecção. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Probabilidade de ocorrer o evento B já condicionado ao evento A vai ser igual a probabilidade da intersecção A inter B dividido pela probabilidade. Já ocorreu qual evento? Já ocorreu o A, então a probabilidade de evento A. Então aqui já a coisa fica diferente. Veja só, meu espaço amostral é o A. Por que o espaço amostral é o A? Porque ele está me dizendo que já ocorreu o evento A. Então qual é a probabilidade de agora ocorrer o evento B também? E aí vai ficar assim, P condicionado a A, probabilidade de intersecção é 31 sobre 210. Probabilidade do evento A, 91 sobre 210. Então, cancelando aqui, vai ficar 31 sobre 91. Então, é 31 sobre 91. E veja ele dizendo aqui, ó, tá. Note que nessa situação, o espaço amostral é A. Hoje sorteamos um aluno dentre aqueles que praticam esportes coletivos lá. Ou seja, os casos possíveis são os alunos que praticam esporte coletivo. Quer dizer, ele já foi, eu já estou na certeza que ele pratica esporte coletivo. Então vai ficar número da intersecção de A e B dividido por número de A. Então, denominamos a razão número de A inter B sobre o número de A de probabilidade condicional de B em relação a A. Quer dizer, possibilidade de ocorrer o B já tendo ocorrido A. E a gente anota assim, ó, probabilidade de B condicional a A. Quer dizer, ocorreu B já tendo ocorrido A. E agora ele explora aqui no seguinte prisma, ele diz assim, sorteando um aluno que pratica esporte B, quer dizer, eu estou usando como espaço amostral B. Agora o conjunto B é meu espaço amostral. Qual a probabilidade de ele praticar também esporte coletivo A? Então quer dizer, qual a probabilidade de ocorrer A já tendo ocorrido B? Aí é só a gente interpretar aqui, né?
Veja só, nesse caso ele está perguntando qual a probabilidade de ocorrer o A já tendo ocorrido B. Então quer dizer, qual a probabilidade de acontecer o evento A uma vez que já aconteceu o evento B? Bom, se o evento B já aconteceu primeiro, eu já posso dizer então que meu espaço amostral é o evento B. E aí, para ocorrer A e B, é a intersecção. Aí, ela vai ficar assim, ó. Probabilidade da intersecção é 31 sobre 210. Probabilidade de ocorrer o evento B é 86 sobre 210. Cancelando aqui e aqui, vai ficar 31 sobre 86. Então, 31 sobre 86 quer dizer, a probabilidade de ocorrer o evento A já tendo ocorrido o evento B, eu pego a intersecção de A e B e divido pela probabilidade de ocorrer o evento B. Lembre que ocorreu o primeiro que está aqui, já tendo ocorrido o segundo, que é esse aqui. Então, o espaço amostral é esse justamente porque ele já ocorreu. Agora a pergunta é qual a probabilidade de ocorrer esse? Nessa situação, o espaço amostral é B, pois sorteamos um aluno dentro daqueles que praticam esporte individual B, quer dizer, nós já escolhemos dentro do grupo B. Ou seja, os casos possíveis são de alunos que praticam esportes individuais. Então, denominamos a razão N intersecção de A e B dividido por NB. Probabilidade condicional de A em relação a B. Ou seja, a probabilidade de A ocorrer sabendo que B já ocorreu. Aí ele diz aqui, sejam A e B eventos não vazios de espaço amostral ômega, denominamos a probabilidade condicional de A em relação a B e indicamos P de A barra B, olha aí, probabilidade condicional de A em relação a B. A probabilidade de ocorrer o evento A sabendo que já ocorreu o evento B. Então ele fica assim, P de A e B é igual ao número de A intersecção B dividido por Pn de B. Aí aqui ele está escrevendo como probabilidade, olha só. Aquilo que a gente escreveu ali, que aí pegou o número de elementos de ômega dividido por ômega, é essa fórmula aqui que nós vamos utilizar para calcular a probabilidade condicional. Aqui nesse caso ele está falando de ocorrer a probabilidade, o evento A já tendo ocorrido o evento B. Então esse segundo é o que já ocorreu, por isso que ele é o espaço amostral. E o item 18 da nossa apostila é eventos dependentes e eventos independentes. Veja só, aqui ele está usando já como base condicional, né? Sabendo que a probabilidade de ocorrer o evento A em relação ao evento B. Aqui, ó, ocorreu o evento A, já tendo ocorrido o evento B. É igual a P de A e B dividido por P de B, que isso aqui é a probabilidade de ocorrer o evento A, sabendo que já ocorreu o evento B. Dessa razão nós temos. Então ele está fazendo o seguinte, ele está pegando essa razão aqui em cima e está fazendo uma operação matemática aqui. Olha, ele está pegando quem multiplica, quem divide e levando para quem multiplica. Eu vou fazer isso aqui no quadro para a gente ter uma ideia do que ele está dizendo. Então ele está partindo do cálculo da probabilidade condicional de A em relação a B. Quer dizer, ocorreu o evento A, já tendo ocorrido o evento B. E a fórmula é essa aqui. E a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui tem 1, eu posso multiplicar assim. Então vai ficar P de A inter B vezes 1, P de A inter B. Aí esse aqui multiplica com esse. Então vai ficar P de A em relação a B vezes P de B. Quer dizer, se eu já tenho a probabilidade condicional de A em relação a B, que é isso aqui, ó, eu posso usar a seguinte relação. A probabilidade de A inter B, quer dizer, de ocorrer o evento A e evento B ao mesmo tempo, ela é igual ao produto da probabilidade de A em relação a B, probabilidade condicional de A em relação a B, vezes a probabilidade de B. Aí aqui ele explora, por meio dessa unidade, podemos calcular a probabilidade de ocorrer eventos dependentes, ou seja, calculamos a probabilidade de ocorrer certo acontecimento
em situações nas quais estão envolvidos eventos em que a ocorrência de um deles influencia na ocorrência de outro. Aí tem um exemplo aqui para a gente aplicar isso que ele está falando. Ele diz assim: de uma urna com 30 fichas numeradas de 1 a 30, serão retiradas 2 fichas sem reposição. Qual é a probabilidade de um número em cada uma das fichas ser ímpar? Então, veja só, vamos passar isso aqui para o quadro. Então, eu posso dizer que meu espaço amostral, o número do meu espaço amostral, quantidade de elementos é 30, que são fichas de 1 a 30. Aí ele fala em 2 eventos, né? Eu vou chamar o evento B, que é retirar a primeira ficha ímpar. Então veja só, quando eu faço esse experimento a primeira vez, que eu vou tirar uma ficha, quantas fichas tem dentro da urna? Tem 30. Aí eu tirei uma e eu quero ver a probabilidade dela ser ímpar. Então de 1 até 30, eu tenho 15 fichas que são ímpares. Então eu tenho 15. Vou simplificar aqui por 15. Então o número de elementos de B é igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2. E agora, veja só que ele não devolve para dentro da urna a ficha que ele retirou. E ele já executa o evento A, que é retirar a segunda ficha e ela também ser ímpar. Agora, olha um detalhe interessante, ele não devolveu para a caixa. Então são eventos isolados, um evento não depende do outro, né? Aqui aconteceu um e aqui ele está esperando que aconteça o outro. São eventos independentes aqui. Então o número de A, agora que ele retirou um, eu só fiquei com 29 dentro da urna. E como a primeira ele já está dizendo que é ímpar, então só ficaram 14 ímpar. Ok? Aí nesse caso aqui, como é que eu vou saber qual a probabilidade disso acontecer? Da primeira ficha ser ímpar e sem devolver para a caixa, a segunda ficha também ser ímpar. Aí é só fazer o cálculo de P de A inter B, que vai ser, nesse caso aqui, vai ser P de A vezes P de B. Ele anda lá na apostila, faz um cálculo danado, uma coisa para chegar nessa conclusão aqui. A gente vai fazer direto já. Então, aqui quando eventos são independentes, ou seja, um evento não está condicionado ao outro, um evento não está amarrado no outro. Então, eu uso essa fórmula aqui, ó. Já caracterizando que o evento é independente, um não depende do outro, um não acontece em condicional ao outro, em decorrência do outro, mas eu já tenho aqui que P de A é 14 sobre 29, P de B é 1 sobre 2. Aqui eu posso fazer uma simplificação por 2 e por 2, então vai ficar assim, P de A inter B vai ser igual a 7 sobre 29 vezes 1 sobre 1, aqui, né, dividiu, e aqui também, então ficou 7 sobre 29. Então a probabilidade de acontecer o evento A e o evento B sequencialmente é de 7 sobre 29. Aí a gente tem o seguinte, olha, só para fazer um resumo da coisa aí. Na probabilidade condicional de A em relação a B, a gente tem isso aqui, essa fórmula, essa aqui. Já nessa probabilidade independente, acontece uma e a outra, independente da primeira, acontece duas, mas é independente da primeira, mas estão no mesmo espaço amostral, aí eu já tenho que é aí, duas probabilidades que estão dentro do mesmo espaço amostral. Essa aqui é uma condicionada à outra, e essa aqui é uma independente da outra, mas dentro do mesmo espaço amostral. E vejam que nesse caso da urna é essa conclusão que ele tira aqui, ó. Em situações em que o evento A e o evento B no mesmo espaço amostral são independentes, ou seja, a ocorrência de um deles não influencia
a ocorrência do outro, nós temos que P da intersecção de A e B é igual a P de A vezes P de B. Eu vejo que ele está falando aqui, né, de eles acontecerem de ser a mesma coisa, né? Quer dizer, um é ímpar e o outro também é ímpar. Por isso que ele fala de intersecção aqui. Aí a gente vem para o exemplo 2. Exemplo 2 ele fala assim, ó, qual é a probabilidade de, ao lançar um dado comum duas vezes, obter em ambos os lançamentos um número par de pontos? Então quer dizer, você tem o dado e você vai lançar ele duas vezes, e qual a probabilidade de nesses dois lançamentos obter o número par? Né? Obter o número par nos dois lançamentos. Então veja só, eu vou chamar primeiro lançamento par. Então vai ser o lançamento A que eu vou chamar, tá? O número de A vai ser... No dado ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pares ele tem 1, 2, 3. Então 3. Quantos resultados possíveis? 6. Simplificando aqui, eu vou ter que o número de A é igual a 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Aí eu vou fazer agora o segundo lançamento. Aí a pergunta é essa. Bom, que me é favorável também é par, né? Aí a pergunta é essa. Segundo lançamento, dependeu do primeiro? Ficou amarrado no primeiro? Quer dizer, só acontece um se acontecer o outro? Não. Esse aqui, eles são independentes, eles são isolados. Então o número de B, quer dizer, o dado continua com 6 faces, de faces que é o número par, continua sendo 3. Então dividido por 3, o número de B é igual 3 dividido por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. E ele quer saber que se isso aconteceu, os dois aconteceram de ser par. Então, ele quer saber, na verdade, a probabilidade da intersecção esses dois eventos, né? Então, a probabilidade da intersecção dos dois eventos é o número de A, nós vimos agora há pouco, vezes o número de B. Nesse caso, probabilidade, né? Já mexendo com a probabilidade mesmo. Então, probabilidade de A inter B vai ser probabilidade de A, probabilidade de B, 1 sobre 2. Então, a probabilidade de acontecer os dois é de 1 vezes 1, que dá 1, 2 vezes 2 dá 4. A probabilidade é de 1 para 4, ou seja, de 25%, se for o caso, né? Nesse caso aqui, eu não estou colocando só o número de elementos, eu já estou colocando a probabilidade. Então, probabilidade de acontecer o A, B, aqui também, ó, aqui também. Quando eu coloco o número de elementos no numerador e o espaço amostral no denominador, já é probabilidade. Olha, a mesma coisa eu fiz aqui, ó. Número de elementos, que me é favorável, né, de evento, e aqui o número de elementos do espaço amostral, então também é probabilidade. Eu vou fazer a leitura de como ele resolveu na apostila, porque de repente uma explicação complementa a outra. E ele diz assim, ó, vamos considerar o evento A, que é o número de pontos no primeiro dado ser par, e o evento B, o número de pontos no segundo lançamento do dado também de ser par. Então tá aí, eu tenho dois eventos, número de A e número de P. Note que esses eventos são independentes. Analisamos isso, né? Pois a ocorrência de um deles não influencia a ocorrência do outro, porque o dado volta a ser o mesmo dado. Então, para responder essa pergunta, nós calculamos o quê? Probabilidade da intersecção de A e B, que é igual a P de A vezes P de B. E é isso que ele fez aqui, ó. Fez o cálculo todinho e encontrou que é 1 quarto. E ele faz aqui uma conclusão. Se os eventos não vazios A e B de um mesmo espaço amostral são dependentes, aí nós fazemos esse cálculo aqui, ó. Olha aí. No caso em que A e B são independentes, aí nós já fazemos esse outro cálculo aqui, ó. Ok? Então veja só, quando são independentes é P de A vezes P de B. Quando são dependentes, que um depende do outro, aí eu pego a probabilidade condicional aqui, ó. R8, ele diz assim, um casal planeja ter 3 filhos. Qual é a probabilidade de que o casal tenha exatamente 2 filhos do sexo masculino, sendo que o primeiro filho que nasceu, veja que esse aqui, embora esteja na segunda parte do problema, é o primeiro evento.
sendo que o primeiro filho que nasceu é do sexo feminino. Então vamos logo explorar o espaço amostral dessa questão aqui. Então no espaço amostral ele disse que o casal teve 3 filhos. Então veja só. Primeiro, pode ter sido homem ou masculino ou feminino, né? Possibilidade. Se o primeiro foi masculino, o segundo pode ter sido masculino ou então feminino. E se o segundo for masculino, o outro pode ser masculino ou então feminino. Aqui também. Né? Então veja só, quando nasce o primeiro, pode ser masculino ou então feminino. Quando nasce o segundo, a mesma coisa. Quando nasce o terceiro, a mesma coisa. Igual aqui, olha. Se o primeiro for feminino, o segundo pode ser masculino ou então feminino. E se o segundo foi masculino, o terceiro pode ser masculino ou então feminino. E se o segundo foi feminino, o terceiro pode ser masculino ou então feminino. E as combinações que nós temos são essas aqui, ó. Vou colocar aqui o espaço amostral. Olha, a primeira combinação. Tudo masculino. M, M, M. Segunda. M, F, ou M, M, F, aqui, ó. M, M, F. Terceira. M, F, M, aqui, ó. Quarta. M, F, F, para cá. Quinta. Quinta já vem aqui, olha. M, ou F, M, M. Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu posso dizer que o número de elementos do meu espaço amostral é 8. Ok? Aí agora vamos explorar os eventos aqui. Ó. E aí no evento B são os que o primeiro, ele diz assim, sendo que o primeiro que nasceu é feminino, né? Então vai ser esse aqui, ó. FMM, FMF, FFM e FFF. Tá aí. Então, evento B. Aí eu já posso calcular a probabilidade do evento B. Probabilidade do evento B vai ser o número de B sobre o número do total de possibilidades. Número de B, aqui ó, 1, 2, 3, 4 sobre 8. Dividido por 4, dividido por 4. P de B vai ser igual a 1 sobre 2. Então, o número de probabilidade de acontecer o evento B, ou seja, do primeiro bebê do casal ser feminino, é a probabilidade de 1 para 2. Bom, nesse caso, então, agora, que já aconteceu o primeiro evento, quer dizer, a menina nasceu, então a primeira é feminina, agora a segunda condição é que seja os dois masculinos, seja a primeira feminina e os dois masculinos. Então só tem uma aqui dentro desse meu universo todo aqui. Agora já dá para perceber o seguinte, que uma situação depende da outra. Qual é a primeira? É que a primeira é feminina. A segunda condição é que tenha dois masculinos. Então a primeira já aconteceu e a segunda agora, sendo que a primeira já nasceu, né? A primeira é feminina. Então a segunda condição é que seja dois masculinos. Então um depende do outro. Aí eu quero ver qual a probabilidade agora. Então vai ficar a probabilidade condicional de A em relação a B. Vai ser a intersecção dividido pela P de B. Veja que quando é condicional, é essa aqui que é a fórmula. Sobre 1 sobre 2. Aqui eu vou aplicar a divisão de fração, então repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Simplificando tudo por 2, vai ser 1 sobre 4. 1 sobre 4 é a mesma coisa que 25%. Né?
Então a probabilidade disso acontecer é de 25%. E ele faz um comentário aqui bem interessante, diz assim, note que os eventos A e B são dependentes. Nós já vimos isso, ou seja, a ocorrência de A depende da ocorrência de B. Então então quer dizer que a probabilidade da intersecção é diferente da multiplicação aqui, ó. Quando é que usa essa multiplicação? De P de A vezes P de B é quando as probabilidades são independentes, aqui elas são dependentes. Então, nesse caso, como são dependentes, a gente está usando essa fórmula aqui. Última atividade resolvida, ele diz assim, ó, utilizando uma aposta simples na Mega Sena, quer dizer, o sorteio aqui é Mega Sena, né? A probabilidade de ganhar na quadra é de 1 por 2.332, quer dizer, em 2.332 possibilidades, tem uma que te é favorável, que é de você ganhar. Então significa que se você jogar 2.332 bilhetes com combinações diferentes, tu tem uma chance de ganhar. Na quina é de 154.512 e você fechar com os 6 números, ou seja, fazer a cena, é de 1 em 50.063.860 possibilidades. Aí veja a conclusão que ele tira aqui, ó. Matematicamente, essa possibilidade, elas são consideradas tão baixas que a Polícia Federal investiga o acúmulo patrimonial de pessoas que justificam uma série de prêmios nessa loteria. Então tem uma forma de lavagem de dinheiro aí, tem um cara que eu vi sendo investigado, contador do Lula, que é o mesmo que é o contador do pessoal do PCC. Ele ganhou 56 vezes na Mega Sena. Então calcule a probabilidade de um apostador utilizando uma aposta simples na Mega Sena ganhar na quadra em um sorteio e na quina em um sorteio consecutivo. Quer dizer, o cara jogou o mesmo número e ganhou na quadra e logo em seguida ganhou na quina também. Aí vamos saber agora qual é essa probabilidade de acontecer isso. Veja só, o cara está jogando os 6 números lá, vamos dizer que ele jogou 1, 3, 10, 15, 50 e 25. Tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele jogou um bilhete com esses números aqui. Aí no sorteio, ele teria que acertar, para ganhar a quadra, ele teria que acertar 4 números. Para ele ganhar a quina, ele teria que acertar os 5 números que foram sorteados. Então foram sorteados 6 números, ele teria que acertar os 5. Para ele ganhar a senda, ele teria que acertar os 6 números. Aí aqui ele está dizendo qual a possibilidade do cara pegar, jogar esse número aqui, aí ele ganhar, primeiro sorteio ganhar a quadra, e no primeiro sorteio dar esse mesmo número, e o outro número dele aqui, ele ganhar a quina. Bom, veja só que são eventos independentes, porque quando ele faz o primeiro sorteio que ele acerta isso aqui, saca o dinheiro, tudo, acabou. Quando fez o segundo sorteio que ele jogou outro bilhete, com os mesmos números, ele ganhou a quina. Então, um não influencia no outro. Nesse caso, um sorteio não está influenciando no outro. Então, eu posso dizer que eles são eventos independentes. Como resolve eventos independentes? Já que é acertar na quina e na quadra, então é P de A intersecção com B. São sorteio independente, então fica P de A vezes P de B. Aí vai ficar esse aqui vezes esse aqui. Pessoal, dá um número muito monstro, porque ele vai ficar assim. 1 sobre 2.332 vezes 1 sobre 154.518. Então nós não fazemos essa conta aí, aqui no nossa apostila já tem. Esse resultado vai dar, olha aí, 0,0000003%. Né? Então esse é o resultado aqui dessa. Veja que ele fez a mesma coisa que nós fizemos aqui. Ele interpretou que o evento é independente, né? Olha o que ele diz. Representando por A o evento na quadra e por B ganhar na quina, temos que o evento A e B são independentes. Pronto, então já justificou porque ele usou a fórmula.
E a gente passa aqui para essa próxima atividade. Que é a terceira e última atividade do quarto bimestre, que vale 10 pontos. E assim a gente chega aí no término dos estudos de probabilidade de Domes de Newton. A gente finaliza o conteúdo do quarto bimestre, consequentemente o conteúdo do ano letivo de 2022, e a gente passa aí para a atividade. Eu espero que vocês compreendam esse assunto, que ele é muito importante, ele cai no Enem, cai em vestibular. Bom estudo para todos, até a próxima. Fui.